Nesta resenha da bola, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a briga da dupla Flamengo e Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora o Flamengo reassumiu a liderança após golear o Sport 5-1 no final de semana, assim como o Palmeiras também, jogando na Vila Belmiro, foi derrotado para o Santos por 1-0. Antônio Manuel Góes vai abordar este tema daqui a pouquinho aqui na nossa resenha da bola, assim como o Fernando César, que vai chegar de Curitiba e destacar a Série B do Campeonato Brasileiro, que vai para a sua última rodada, com muita briga ainda pelo acesso à Série A do Brasileirão em 2026. E é claro, informações das eliminatórias europeias, muita emoção nos últimos jogos que definiram mais classificados, também equipes que vão para a repescagem, a goleada de Portugal, 9-1 na Armênia, a Itália, mais uma vez, podendo ficar de fora aí de um Mundial, foi goleado para a Noruega por 4-1, vai para a repescagem. E que vitória fantástica da Irlanda, de virada 3-2 na seleção da Hungria. A Irlanda vai para a repescagem. Tudo isso não sai daí, hein? Tem muitas informações nessa resenha da bola para você após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola. Resenha da bola que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição deste vídeo e conhece o vasto material de camisas de clubes e seleções da Agóis Esportes. Mas quem chega primeiro nesta resenha da bola, direto do Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. A dupla Flamengo e Palmeiras, nesta disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, agora tem mais uma vez o Flamengo como líder, né? O Flamengo que goleou o Sport 5-1, jogando em Recife, após o primeiro tempo muito abaixo. O Flamengo voltou a cometer erros que já mostrou em outros jogos, sobretudo na primeira etapa. Erros que para uma equipe tão forte como o Flamengo, eu diria que não é normal. Agora, tem a questão neste jogo que está muito desfalcado, ok, o zagueiro, né? Novato, João Vitor não tem entrosamento, lógico, com o Léo Pereira, mas foi uma atuação inicial que preocupou, que deixou muitos torcedores do Flamengo preocupados. Mas aí o Sport teve 2 jogadores expulsos. O Flamengo acabou por empatar na primeira etapa ainda. Chegou à vitória como era esperado, mediante ter 2 jogadores a mais. E com a derrota do Palmeiras, reassume a liderança do Brasileirão. Fortes emoções nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Hein, Antônio Manuel? Um abraço. Olá, gente da resenha da bola. 2 derrotas consecutivas do Palmeiras para o Mirassol, 2-1 na quarta-feira, 12 em Mirassol, e Santos 1-0 último sábado 15 na Vila Belmiro.
Duas vitórias consecutivas do Flamengo contra o Santos 3-2, domingo 9 no Maracanã. Sport Recife 5-1, último sábado 15 na Arena Pernambuco. Esses resultados inverteram a ordem anterior do topo da tabela a 5 jogos do fim do Brasileirão. O Verdão de Abel Ferreira, 68 pontos, cai para o segundo lugar a 3 do rubro-negro de Felipe Luiz, agora líder com 71. Ambos os potenciais aspirantes ao Troféu Nacional dos Pontos Corridos em 2025. Abraços com numerosos desfalques de jogadores convocados para amistosos de suas seleções na data FIFA, a ser concluída nesta terça-feira 18. Os jogos do último sábado adiados por conta do Mundial de Clubes, que ambos disputaram no meio do ano nos Estados Unidos, foram programados em caráter excepcional, por inexistência de outras datas para acomodá-los no calendário da CBF. Convenhamos, maior prejuízo do Palmeiras. Haja vista o peso dos santistas de Juan Pablo Vojvoda da Vila Belmiro. Abraços com a desesperada luta para fugir do Z4, cuja merecida vitória de 1-0 nos descontos abriu a alentadora esperança de permanência na primeira divisão em 2026. Também desfalcado pela data FIFA, além de ausências por cautela fisiológica, caso de la Cruz, e recuperação de lesões, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz, o Flamengo teve um primeiro tempo muito abaixo do esperado contra o Lanterna do Brasileirão, agora matematicamente rebaixado, chegando a sofrer o primeiro gol do jogo, em meio a uma sequência de erros técnicos de seus defensores. Apesar da inesperada vantagem no placar, o Leão da Ilha do Retiro escancarou a fragilidade de suas linhas, com 2 zagueiros expulsos ainda na primeira fase por segundos cartões amarelos, a ensejar o gol de empate do rubro-negro carioca, em arremate de fora da área, bem à feição de seu autor, Luiz Araújo. Na segunda etapa, sem maior esforço, a previsível virada do Flamengo chegou aos 5-1. Essa invertida posição rubro-negra na tabela classificatória do Brasileirão, agora líder 71 pontos, 3 à frente do Palmeiras, estacionado em segundo com os mesmos 68, somados nos 2-0 sobre o Santos dia 6 do Allianz Parque. Pouco ou nada significa sobre a incerteza dos números finais da competição, a considerar o eventual vai e vem na disputa, embora a equipe de Felipe Luiz depender apenas das próprias forças, enquanto a de Abel Ferreira carecendo também de uma ajuda de terceiros contra seu concorrente direto. O Palmeiras, com o reforço de jogadores convocados nas datas FIFA, joga nesta quarta-feira 19 contra o Vitória do Allianz Parque. Confronto que originariamente seria diante do Atlético Mineiro em BH, cuja mudança na tabela se deve à presença do Galo na finalíssima da Copa Sul-Americana, próximo sábado 22, contra o argentino Lanús no Defensores de Chaco de Assunção. Já o Flamengo, as voltas com logística emergencial para contar nessa quarta-feira 19, com os retornos de Varela, Danilo, Alexandro, Matias Vinha, Arrascaeta, Plata e Carrascal, também envolvidos na data FIFA, terá pela frente o Fluminense, mandante do clássico no Maracanã, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, e você frisou algo crucial. É claro que uma vantagem a 3 pontos, conforme o andamento do campeonato, né, estamos nos aproximando cada vez mais aí da 38ª rodada, a última,
né? Mas é aquele negócio, tem muito jogo ainda, 5 jogos, são 15 pontos em questão. É claro que uma equipe que abre 3 pontos é uma vantagem, mas o Palmeiras abriu uma vantagem lá atrás, né? E bastou perder 2 jogos seguidos. Na verdade, o Palmeiras em 4 jogos teve 3 derrotas e 1 vitória. Flamengo, depois perdeu para o Flamengo, venceu o Santos e teve as 2 derrotas consecutivas para o Mirassol e o Santos nessa última rodada. Agora, o Flamengo vai ter um jogo muito complicado com o Fluminense, que é bom lembrar, briga por uma das vagas a Libertadores, né? A pré-Libertadores, pelo menos. Ou seja, um jogo complicado para o Flamengo, enquanto que o Palmeiras tem um Vitória, teoricamente, claro, uma equipe mais fraca, mas que também tem interesse em marcar pelo menos um ponto para sonhar ainda com a permanência. Nesse momento o Vitória foi ultrapassado pelo Santos, que tem agora uma vantagem, né? Então o Vitória vai tentar pelo menos um ponto para se colocar ainda em condição de brigar por permanecer na Série A. Então essa rodada também vai ser mais uma vez crucial para o andamento do campeonato e ver a equipe que fica na frente, Flamengo ou Palmeiras, nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, porque 2 equipes do Paraná, uma já garantida, que pode ser campeã, basta um ponto na próxima rodada, a outra, que é o Curitiba, a outra é o Atlético Paranaense, que está quase lá com a vaga na Série A, mas tem também o Criciúma, que entrou agora como terceiro colocado no G4, o Goiás, que permanece, o Remo, que deu uma queda, caiu para 6º lugar, a Chapecoense também estava dentro, caiu para 5º, mas ainda tem briga, né, meu caro Fernando, e Curitiba em festa, porque os 2 times, um já garantido, Curitiba, e o outro Atlético quase lá, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E entramos na última rodada agora da Série B do Campeonato Brasileiro, meu caro Júnior. A dupla Atletiba carimbando o passaporte para retornar para a Série A. O Curitiba já confirmou isso. Teve o último compromisso com todos os ingressos que foram vendidos. Se vendeu aqui ao torcedor uma jornada, Júnior, que o Curitiba, pela primeira vez, o Curitiba poderia conquistar um título nacional dentro de casa. Porque às vezes que o Curitiba foi campeão, inclusive, do Brasileirão em 85, contra o Bangu no Rio de Janeiro, as conquistas, e mesmo de Série B, as conquistas do Curitiba, elas aconteceram sempre longe da torcida, fora do estádio Couto Pereira. E esse jogo do último sábado teve um sabor de frustração para o torcedor, que ele queria ver o time dar uma volta olímpica dentro de casa, mostrando o troféu de campeão da Série B, que a CBF mandou aqui para Curitiba, e isso não aconteceu. Tanto é que muitos, inclusive, discordam, mas grande parte da torcida que compareceu no Couto Pereira no último sábado, quando o árbitro apitou o final do jogo, o torcedor gritou, ao invés de agradecer a volta do time para a Série A, o torcedor gritou vergonha, vergonha, vergonha. Por quê? Porque o futebol apresentado pelo Curitiba ao longo dessa Série B não foi um futebol bonito. Não teve atacante, por exemplo, comemorando gols. O Curitiba sequer teve aí algum jogador de ataque brigando pela artilharia de um campeonato que está acabando. E no futebol, o ápice, o mais importante, com todo o respeito às outras posições, porque futebol é coletivo, mas o que mais chama atenção é a artilharia, é o camisa 9,
é aquele que faz gol. Se você buscar nos times hoje que fazem sucesso, por exemplo, no Brasileirão, o grande nome é Pedro do Flamengo, o próprio Arrascaeta, né, que não é um camisa 9, mas é um fazedor de gol, como a gente costuma dizer. No Palmeiras, que é outro time que vem aí dividindo esse protagonismo com a equipe do Flamengo, o jogador mais comemorado hoje é o Vitor Roque, porque é um camisa 9 e que também faz gol. E o Curitiba, ele obteve a sua volta nesse campeonato que está acabando, muito mais fruto de resultados jogando fora de casa, porque em casa ficava naquele 0-0, naquele 1-1, poucas vitórias o Curitiba obteve. E isso deixou o torcedor desconfiado ao ponto de grande parte da torcida, para o ano que vem, para quando o time vai disputar a Série A torcida querendo uma troca na comissão técnica, não querendo aí a permanência do Mozart e querendo que a diretoria contrate um time novo, porque com esse time que disputou, mesmo podendo ser campeão, jogando por um simples empate no último jogo, fora de casa contra a equipe no Amazonas, o Curitiba não terá chance. O torcedor sabe que vai para a Série A como grande candidato ao rebaixamento. Tem que mudar muita coisa. E o Atlético, pelo que ele tem, pelo que a diretoria vinha propondo, cumpriu o seu papel de voltar também para a Série A, mas mesmo o Atlético, que tem aí alguns jogadores com mais recursos técnicos, o Atlético também vai ter que se reforçar, porque do contrário a gente entra naquela gangorra de sobe no ano e cai no ano seguinte, Júnior. Legal, o Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Sem dúvida alguma, as equipes vão ter que se reforçar, porque a gente viu um exemplo aí, um melhor exemplo é o Mirassol. Né? Criou, né, um CT de altíssimo nível com a venda lá atrás do Luiz Araújo, esse mesmo que está no Flamengo já há algum tempo, quando ele estava no São Paulo, investiu boa parte num CT top de linha e com a estrutura legal está fazendo nesse seu primeiro ano, na primeira participação, primeiro acesso à Série A, uma campanha, não só se manteve, como está brigando por uma vaga na Libertadores, já tem a vaga na Libertadores, agora está brigando por uma vaga direta. Quarto colocado no campeonato, excelente campanha, mas o que a gente vê é a maior parte das equipes, quando sobem, acabam descendo porque não tem uma estrutura mínima para permanecer e tentar algo melhor numa Série A. Mas o assunto agora é essa fantástica eliminatórias aqui da Europa, com jogos de altíssimo nível, como foi no final de semana, né? E vamos ter jogos ainda, no momento que estamos a gravar essa resenha da bola, tem ainda a Alemanha está a começar o seu jogo, né? A Alemanha está a jogar contra a Eslováquia. Teremos a Espanha com a Turquia, a Holanda e a Lituânia, mas os jogos que chamaram a atenção, além da goleada de Portugal 9-1, jogando aqui no estádio do Dragão, na cidade do Porto, na Armênia, a seleção fraca, a Armênia, é claro, mas a Portugal tinha que empatar, pelo menos, para garantir presença como primeiro colocado. Venceu por 9-1, não tomou conhecimento da Irlanda, um placar para lá de relatos, que não é tão normal assim, nada normal. E mesmo sem o Cristiano Ronaldo, hein? Uma atuação muito boa, 9-1, Portugal garantido como uma das equipes já classificadas, junto com a Inglaterra, a França, a Croácia e a Noruega. Noruega que venceu também de goleada 4-1 a Itália. A Itália, uma decepção, não é de hoje. A Itália pode ficar fora da terceira Copa, do terceiro Mundial seguido, né? Vai para a repescagem e vai ter a chance de confirmar a presença no Mundial do próximo ano.
Agora, um jogo que também chamou muita atenção, sem dúvida alguma, foi uma partida de grandes emoções, com a Irlanda jogando com a Hungria em Budapeste, na casa do adversário, de virada 3-2, sendo que os 2 gols da Irlanda marcados no finalzinho. O gol de empate 2-2 aos 80 minutos e o gol da vitória. Haja emoção, a bola lançada pelo goleiro, o goleiro foi à frente, fez o lançamento, a bola foi regelada, né, tocou na cabeça do jogador da Irlanda, de raspão, sobrou para o atacante, para o Terry Tarrant, que fez o gol, fez aliás os 2 gols contra Portugal, na vitória por 2-0, e ontem marcando mais 3 gols, 5 gols em 2 jogos, do jogador irlandês, que coloca a Irlanda na repescagem, vai brigar também por uma vaga no Mundial. A Irlanda, que passou a última vez em 2002 e tenta voltar agora. Festa, eu soube, conversando com amigos, eu morei na Irlanda há 5 anos, que houve uma grande festa ontem em Dublin, na Irlanda toda, só por essa vitória que dá a possibilidade de disputar a repescagem e sonhar com mais um Mundial, a simpática e belíssima Irlanda. Mas essa edição da Resenha da Bola teve o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com a qualidade incomparável e um valor insuperável. Você vai na descrição neste vídeo e acessa o vasto material de camisas. Abraçando aqui o Fábio Silva, marido da Bia, ligado também aqui na nossa Resenha da Bola e torcedor do Benfica. Um abraço a todos e até a próxima!